Olá, meninas. Boa noite. Agora não é boa tarde, porque a nossa conversa hoje, o nosso bate-papo será à noite. Deixa eu colocar o meu brinquinho aqui para dar aquela iluminadinha. Hoje eu estou com uma visita aqui, uma visita maravilhosa. A gente agendou e nós estamos aqui. Eu estou com a Isadora Carvalho, que é fisioterapeuta pélvica. Então a gente vai conversar com a Isadora para saber as coisas, ficar por dentro. Karine, ai, a Karine Quigilin está aqui com a gente. Lindas, linda é você é maravilhosa. Então tá, a gente vai acenar aqui e eu vou dar um tempinho aqui nos comentários, passei pro lado, para me apresentar aqui a Isadora Carvalho, né? Isso. E aí, Isadora? Boa noite, eu sou a Isadora, sou fisioterapeuta e faço pós-graduação em fisioterapia pélvica. Então, tu é pós-graduanda. Isso. Fisioterapia pélvica. Nossa, gente, que coisa mais interessante, né? Fisioterapia pélvica. Estou bem curiosa. Nós estamos curiosas, né? Nós estamos curiosas. Então, o que é? Me conta o que é fisioterapia pélvica. Fala pra gente. Muita gente faz essa pergunta, né? Uma novidade, assim, o pessoal fica, o que é, o que faz? É uma área da fisioterapia que ela atua na prevenção e no tratamento das disfunções da região pélvica, que é ali a região da bacia, popularmente conhecida, né? Tá. E mais especificamente do assoalho pélvico, ou períneo, o pessoal também conhece como períneo. Nossa, que interessante, Isadora. Fisioterapia nessa área, nessa área do nosso corpo. Nossa, e outro dia conversando contigo, tu falou para mim que a gente que é chamado também de assoalho pélvico. Isso, assoalho pélvico. E o que é assoalho pélvico? Então, é um conjunto de músculos que fica ali no fundo da bacia. Tá. Olha, gente, que interessante. Então, é aquela musculatura que envolve a vagina, o ânus. E ele funciona como uma cama elástica. Ele dá sustentação para os órgãos, como a bexiga, o útero. Olha, que interessante. Ele fica ali embaixo sustentando. Então, ele auxilia na continência urinária e fecal e também na função sexual. Então, esse assoalho pélvico, ele funciona, ele atua diretamente na nossa parte urinária, na parte fecal e também na sexual. Isso. Tá, já começou a me interessar. Já comecei a gostar do assunto, tá? Então tá. E deixa eu te perguntar, tem que fazer uma fisioterapia pélvica? Tu super indica? Sim, às vezes a pessoa não precisa ter uma disfunção, mas tem gente que quer melhorar a função sexual. Então, pode ser. Ai, me conta, a gente vai chegar lá na menopausa, que eu ainda quero ver se combino contigo aqui, e a gente pergunta sobre menopausa. Que legal! Então, o que pode acontecer se a gente faz assim, se a gente tem algum problema nessa região? Então, pode acontecer várias coisas, como incontinência urinária, a pessoa pode perder a urina. Isso. Pode ter incontinência que a gente chama de fecal ou anal, que é quando a pessoa perde fezes ou pum. Tá. Pode ter os prolapsos, que é conhecido como bexiga caída. Isso. Prolapso? Prolapso. Bexiga caída. Isso. E a pessoa com a bexiga caída é aquele caso que fica de vez em quando urinando? A perda de urina, ela pode ser ocasionada por isso, mas tem outros fatores também. Não necessariamente a pessoa que perde urina tem a bexiga caída. Uma perguntinha que não estava na minha pauta, mas eu quero te perguntar. Com qual idade que tu recomenda que comece a fazer uma fisioterapia pélvica? Não tem idade, assim. Se a pessoa quiser, ela pode começar, tendo uma disfunção ou não. Tendo ou não, porque é uma prevenção, né? Isso. E tem muita mulher, homem também, que não conhece o assoalho pélvico, assim, né? Tipo, a gente faz xixi e tudo, mas
Com certeza, com certeza. Eu até vou comentar contigo aqui que eu sou uma pessoa que eu sou muito presa, certo? Eu sou muito presa. Meu Deus, eu para fazer o número 2 é uma dificuldade muito grande, entendeu? Então, eu acho que com uma fisioterapia pélvica, até isso melhoraria, né? Sim, a gente trabalha nessa parte da constipação também. Ah, é Constipação. Constipação. Tudo que eu vou aprendendo. Eu tô amando fazer essas entrevistas, porque eu fico assim, aprendendo tudo. E fala mais um pouquinho sobre essas disfunções. Então, tem a incontinência urinária, que é quando a pessoa ela perde urina, qualquer tanto que seja, às vezes perde uma gota já é considerado, que é involuntariamente, né? Sim, do nada. Do nada. Aí tem 2 tipos que a gente fala de incontinência urinária. Tem a de esforço, que às vezes a pessoa ela vai rir, vai tossir, vai fazer um exercício e perde urina. Perde urina. Isso. E tem a de urgência, que é quando dá aquela vontade e a pessoa não consegue chegar no banheiro, perde no caminho. E sobre isso de segurar xixi, é ruim, né? É ruim. Não é certo isso. Não se deve segurar o xixi, até porque pode acontecer o caminho retrógrado e provocar infecção urinária, tudo. Então não é bom. Eu seguro muito, sabia, Isadora? Eu seguro muito, porque às vezes eu tô no trabalho e eu tô correndo daqui e dali e eu seguro, daqui a pouco vai dar tempo. Às vezes me passa até a vontade. Tu entendeu? Sim. E eu seguro muito. Eu tô fazendo errado. Tá certo, né? Tá. E incontinência urinária é esse caso? Tem esses 2 tipos, mas a pessoa também pode ter mista, que é apresentar os 2 tipos. Tanto não conseguir chegar a tempo no banheiro, como perder durante o esforço. Daí a gente fala que é mista. Que é mista. Isso. Durante o esforço eu nunca perdi, não. Mas tu que faz atendimento, tu conhece bastante casos de pessoas que perdem com esforço, né? Com certeza. Tem muita gente que fala assim, mas é só às vezes, só quando eu vou rir, mas é uma incontinência. Mas é uma incontinência, tá certo? É bem isso, né? Tem algum fato, assim, de risco com essa incontinência urinária? Um fato, assim, de risco? Sim, a idade pode ser um fator de risco, né? Porque como o assoalho pélvico é um conjunto de músculos, com a idade o nosso músculo ele vai ficando mais fraco, vai tendo a questão de flacidez. Isso. Então é um fator de risco. O tabagismo também, porque geralmente quem fuma tosse muito. Então quando tosse aumenta a pressão no abdômen e se o assoalho pélvico não sustentar, acaba perdendo. Isso. Aí tem algumas bebidas, né, tipo cafeína, refrigerante. Tudo provoca, né? Isso, que a gente fala que são bebidas irritativas, que irritam a bexiga. Isso. Olha, gente, quanta coisa que a gente não sabia, né? Quanta coisa interessante. Mas eu vou te pedir uma dica aí, sabe? Eu vou te pedir mesmo. E a incontinência fecal? Então. É meu caso? Não, é o caso de constipação, que tem dificuldade para fazer o número 2, né? Sim. Na incontinência fecal é quando a pessoa ela perde fezes. Ela não consegue ter esse controle. Tá. Porque o normal é a pessoa perceber, né, que tá com vontade. Às vezes, não vou poder ir agora. Ou, segura. Vou na rodoviária, porque a gente tem banheiro de rodoviária. Aí consegue segurar um pouquinho. E tem gente que não consegue segurar e acaba perdendo. Isso, verdade. Pessoas que fazem viagem de ônibus, por exemplo, né? E é uma distância longa e imagina se a pessoa que não consegue segurar, né? Tem que de vez em quando. Eu sou uma pessoa que eu tenho constipação. Então sempre que eu viajo muito de ônibus e viagens longas. Eu dificilmente vou no banheiro. Mas eu observo, sim, que tem muita gente, durante a nossa turma ali, tem muita gente ali dentro da nossa turma que vai direto pro banheiro, entendeu? Então, assim, não sei. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu sou normal? Já pelo fato de eu ter esse problema de constipação, né?
Então tá. E o prolapso, né? Prolapso. Mas eu vou falar um pouquinho da constipação, assim, tem algumas dicas. Tá. Que às vezes pode estar relacionado com a alimentação. Então a gente faz algumas medidas comportamentais. Tá. Então, beber bastante água, alimento rico em fibra. E também é interessante ter um banquinho no banheiro. Pra na hora apoiar o pé, isso. E aí relaxa mais o assoalho pélvico e é melhor. Eu tenho. Tem? Tenho. Eu tenho o lixeiro do banheiro. Também. Eu tenho que providenciar um banquinho. Mas eu tenho o lixeiro do banheiro, que ele é de plástico. E antes eu tinha um de inox, tal assim, que ele sustentava bem o meu pé. Agora eu tenho um de plástico. De vez em quando ele entorta, porque daí eu vou me desligando, porque naquela posição que eu ponho as pernas, aí parece que vem. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre uma técnica, que eu não sei se ela é chinesa, que técnica é essa. Tu vai rir, porque me disseram que a gente faz assim, tu vai falando assim, senta nessa posição e vai falando, todo mundo vai dormir, que coisa engraçada. E aí eu acho que assim, relaxa e vai vindo, entendeu? Eu até já fiz, tá? Depois eu fiquei pensando, acho que eu sou louca. Mas deu certo? Deu, mas por que eu tenho, né, esse problema de constipação? Porque eu não tomo muita água, né? Porque meus alimentos, eles estão tudo errado. Eu tô toda errada. Eu tenho que comer fibras, eu tenho que me alimentar, ter uma alimentação mais saudável, né? Sim, a alimentação influencia bastante. Bastante, né? Eu tô tomando detox, ajuda? Consegue vou mais no banheiro, entendeu? Mas eu percebi que quando eu usei fibra, outro dia eu prendi uns bolinhos aí de fibra, de coisa, e eu percebi que eu ia no banheiro com mais facilidade. Nossa, incrível, que delícia, que alívio, que coisa mais boa, que coisa mais boa mesmo, tá? Do prolapso, né? Que a gente começou, daí veio falar da constipação de volta. E tu deu essas dicas, né? Sobre a alimentação e tal. Mas sobre a sexualidade, amor. Então, a gente fala que o ciclo da resposta sexual tem 4 fases, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, às vezes pode estar acontecendo problema em alguma dessas fases. Daí a gente tem que ver... Repete pra mim, por favor, rapidinho. Desejo. Excitação. Orgasmo. E resolução. O que é resolução? É o final, assim. Depois... Isso. Tá, beleza. O desejo. Será que com a fisioterapia pélvica aumenta o desejo? Sim, porque o que acontece? Às vezes a mulher, ela não se estimula, não conhece seu corpo. Então, se ela começa, vai estimular, vai mandar mais fluxo sanguíneo para a região e vai aumentando o desejo, tudo. Tu ensina nesse teu atendimento, nessas sessões, tu ensina alguma técnica pra gente usar em casa? A gente mostra como é que fica, mas varia muito de mulher para mulher, né? Então, o interessante mesmo é a mulher se tocar e sentir onde é que ela tem mais prazer, né? Até para estar conversando com o companheiro, tudo. Isso. Se abrindo para poder um ajudar o outro, né? Tá certo. Isso que é interessante. E no meu caso, amiga, da minha menopausa, é importante a mulher fazer a fisioterapia pélvica? Então, com a menopausa tem uma diminuição dos hormônios, né? Então fica mais suscetível até a fraqueza do assoalho pélvico. Pois é. E às vezes está associado também com a questão da idade, tudo que eu falei antes, de estar flácido, da fraqueza. Sim. E às vezes a mulher engorda um pouco mais também. E tudo isso... E a gente vai ficando mais seca, mais, né? Isso, tudo tem essa questão. Tem essa questão, né? Porque por causa dos hormônios, né? A gente perde a
testosterona, o o estrogênio, a gente perde. Então tem que fazer uma reposição hormonal, às vezes não é legal a reposição, porque às vezes a gente tem um histórico como eu, de mãe com câncer, de tios com câncer, por parte da minha mãe, né, por parte materna. Então assim, ó, eu nunca fiz uma reposição hormonal. Então eu sofri muito com essa mudança, entendeu? Do meu corpo com a menopausa. Então, o assoalho pélvico, ele super indica pra gente, né, poder melhorar essa parte. Porque às vezes a gente vai pra academia, vai pro pilates, vai pra alguma coisa assim, pensando em fortalecer o corpo. E por que não fortalecer o assoalho pélvico? Ver como é que ele tá funcionando, tudo certinho, né? Legal. Olha, eu nem sei como é que anda o meu. Eu não sei como é que anda o meu. E você sabe como é que anda o seu? Hã? Só sei que se eu fizer uma fisioterapia pélvica e ficar assim, uma mulher up, né? Se der um gás, e olha, tô precisando, né? E graças a Deus, porque assim, um pouco da minha particularidade. Eu tenho um marido com 68 anos e que, graças a Deus, ele é uma pessoa bem ativa, sabe? Né? Então, imagina ele quando era jovem. Então, eu quero cumprir com as minhas obrigações, né? Mas eu tenho essa dificuldade aí. Então, eu demoro a sentir, entende? A sentir o prazer, né? Depois sim. Então, eu não tenho vergonha de estar falando sobre isso, porque a gente está falando uma coisa que é verdade e que é uma coisa que eu tenho certeza que acontece muito, né? Com muitas mulheres, isso é muito comum e me interessa muito fazer ser atendida, né? Fazer uma consulta contigo pra gente ver como é que fica essa parte. O que tu tem pra dizer mais? É que essa parte da sexualidade, ela é bem interessante, assim, porque a mulher, nessa parte de sentir prazer, de desejo, é diferente do homem, né? O homem parece que faz assim já. Isso. E a mulher custa um pouquinho mais. Verdade. A mulher custa mais. Que pena, né? Que pena. Mas também é tão frustrante, gente, a mulher fingir, né? Às vezes, para poder manter a relação, para estar tudo em ordem, tem que fingir e é horrível. Isso não é para mim. A mulher, ela não deve fazer algo que ela não entendeu? Porque até ela gosta do marido, ela até gosta de ser tocada, tudo, mas ela quer ter aquela sensação que ela tinha, aquele prazer que ela tinha quando ela era mais jovem. E aí, com a menopausa, muda tudo isso, né? Então... Muda na menopausa e também muda quando a mulher está amamentando, porque ela está produzindo hormônio ali para amamentar. Muda, né? Muda na amamentação. E enquanto ela está menstruando, parece que está tudo melhor, né? E depois que perde, às vezes a gente escuta dizer, a menstruação é a saúde da mulher. Saúde da mulher que a gente se refere, que eu penso que as pessoas se referem, é o libido, né? É o libido, né? Essa questão do libido, né? E tem alguns casos em que a mulher, ela não consegue permitir a penetração. E não é porque ela quer, porque a musculatura, ela se contrai. Olha. Que a gente chama de vaginismo. Aí, às vezes, o tratamento precisa ser combinado com a terapia, né? Não só fisioterapia pélvica. Aí o casal. Isso. Bom seria. Porque a mulher, ela não consegue nem colocar um absorvente interno em alguns casos. Isso. Porque machuca, porque dói, né? Porque por causa que perde aquela umidade, né? A lubrificação, né? E uma coisa que não é normal é sentir dor na relação. Qualquer dor que seja, não é normal. Precisa ver o que está acontecendo. Com certeza. Isso é verdade. Tem mais alguma coisa sobre essa parte da sexualidade que tu acha assim interessante a gente falar? Eu morro de vontade de perguntar tudo, mas assim, eu já me identifiquei muito com essas conversas tuas.
Não, a minha dica é só pra mulher se conhecer melhor, ver o que ela gosta, se sentir, e tá falando pro parceiro, né? Isso, se conhecer, né? Isso, e também ver o que desperta o desejo nela. Às vezes uma conversa, às vezes ver alguma coisa. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Tu sabe que sobre isso, que precisa de um estímulo, eu tenho colocado, eu não tinha Netflix e eu coloquei Netflix e aí eu comecei a colocar ali músicas do tempo da Jovem Guarda. Gente, rola uma música assim, romântica, legal, que clima que cria. Muda, né? Cria um clima que a gente já fica assim até com, sabe, elétrica. Uhum. Então, é isso que tu tá falando. A gente tem que se ajudar, né? Uhum.